Olá, estudante do ensino médio do Distrito Federal. Bem-vindo novamente à nossa segunda aula do nosso curso de Filosofia Online. Nós já estudamos anteriormente nas nossas aulas online de filosofia sobre a questão, por exemplo, da dúvida. Nós vimos como é importante a dúvida, como é importante o ato de perguntar, não é mesmo? Vimos sobre como desenvolver perguntas para a filosofia. Então, o ato de perguntar é importante. O que mais nós podemos salientar daquele capítulo destinado à dúvida sobre a questão do monólogo, do diálogo? Então, o método cartesiano, os três argumentos de Descartes que tratam sobre a questão da dúvida. Hoje vamos falar um pouco sobre a percepção não só da dúvida, mas também sobre o conhecimento e assim produzirmos a continuidade da nossa atividade. Você vai pegar lá a sua atividade, a sua folha de papel, já está pronta sobre a dúvida, e agora nós vamos fazer sobre a questão do conhecimento. Como o conhecimento é importante para nós, como é importante nós termos o conhecimento. Então, você vai destinar uma parte aqui da sua folha para tratar do conhecimento. E depois, atrás, você vai fazer aquele desenho, você recorda? Do conhecimento, como é importante. Vou pedir para vocês terem atenção para quando você fez a dúvida aqui em cima e aqui embaixo você vai falar do conhecimento, tá? Quando você for fazer o desenho da sua folha, logo aqui é legal você fazer com a folha dobrada, assim, ó, ao meio, para que o seu desenho não fique de cabeça para baixo quando você produzir o seuzinho. Você vai colocar aqui, por exemplo, sobre conhecimento, eu coloquei uns desenhos cheios de livros, folhas, isso para mim significa conhecimento. O livro, o estudo, as folhas que a gente escreve. Então você pode colocar outra coisa, você pode fazer um outro desenho ou procurar uma poesia que fala sobre o conhecimento. Fica a sua criatividade. Pode procurar na internet alguma informação sobre o conhecimento. E aqui, logo abaixo da dúvida, você vai escrever sobre conhecimento nessa segunda parte da aula. E as nossas próximas aulas a gente vai falar sobre a verdade e também sobre o mundo. Então, vamos aí para a questão do conhecimento. Por que o conhecimento é importante para a filosofia? Essa aula, ela vai ser um pouco de uma historiografia do conhecimento dentro da filosofia. Então, como que a gente pode apresentar o conhecimento dentro da história da filosofia? Como o conhecimento aparece? Anteriormente era um conhecimento mítico, né? Dependia da nossa religião, do senso comum da religião da época, que era a mitologia grega. Só que os primeiros filósofos começaram a se preocupar com uma outra forma de conhecimento, conhecimento filosófico, por exemplo. Então, com que eles se ocupavam? Com a origem e a ordem do mundo, o cosmos, e a filosofia nascente, portanto, era uma cosmologia. Talvez seja interessante você colocar aqui, ó, o seu espaço destinado ao conhecimento, a palavra cosmologia. Tem tudo a ver com os primeiros filósofos e a forma como eles entendiam o conhecimento. Então, os primeiros filósofos começaram a se dedicar a esse modo de conhecimento, esse conhecimento voltado ao cosmos. Algum desses filósofos, até a gente tem o Heráclito, o Parmênides e o Demócrito. São três autores que, por exemplo, Heráclito tem essa famosa frase, né, que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos. Então, ele traz uma experiência. Os primeiros filósofos são conhecidos como naturalistas, ou seja, eles trazem concepções da natureza para explicar o mundo. Parmênides, por exemplo, vai dizer que conhecer é alcançar o idêntico e imutável. Então ele fala da identidade, daquilo que permanece. Enquanto Demócrito, ele traz o átomo. Ele fala que tudo que
constitui o cosmos, a cosmologia, advém dessa partícula, o átomo. Como essa partícula é indivisível. Átomo significa justamente isso, aquilo que é indivisível. Então, o conhecimento científico, filosófico, ele começa assim. Ele começa deixando de lado as crenças, que é um outro tipo de conhecimento do senso comum, e traz o conhecimento da filosofia, da ciência. Depois a gente tem o Sócrates e os sofistas, e como eles se preocupam em entender a filosofia diante disso. Então, Sócrates e os sofistas, por exemplo, os sofistas eles valorizam o convencimento, a retórica. Então, agora os Sócrates e os sofistas, assim como Platão e Aristóteles, que vamos ver a seguir, eles inauguram a antropologia, não é mais a cosmologia. Então, Sócrates, por exemplo, ele vai valorizar o conhece-te a ti mesmo. Então, é diferente dos sofistas. Sócrates está preocupado com o entendimento. Então, talvez uma palavra aqui ó, que você possa colocar: Sócrates, entendimento, sofistas, convencimento. Então, eu trouxe uma charge aqui de um sábado qualquer, do Sócrates, brincando com essa ideia do conhecimento filosófico com conhecimento cristão, Deus, né? Então, Sócrates diz: a única coisa importante é viver honestamente sem cometer injustiças. Portanto, ele está falando de características do ser humano. Por isso é um conhecimento antropológico. Aí Deus pega o planeta Terra, né, o mundo, coloca perto de Sócrates e fala para ele, ó, fala mais perto para as pessoas ouvirem, né? As pessoas entenderem o que é importante na vida. Então, diferente dos sofistas, que estão preocupados com a retórica, com a linguagem, com o ato de falar. Depois desse conhecimento de Platão e Aristóteles, a gente tem a preocupação também de uma antropologia diferente lá, de serem naturalistas, como os primeiros, os chamados pré-socráticos, né? Os primeiros filósofos. Platão e Aristóteles, assim como Sócrates e os sofistas que trazem uma antropologia, eles se preocupam com, por exemplo, Platão, que ele, o conhecimento sensível, ele não é verdadeiro, enquanto que o conhecimento inteligível é a verdade. As ideias, o mundo das ideias. Quem não já ouviu falar do mito da caverna, né? É uma característica de Platão. Enquanto que Aristóteles vai dizer que o acúmulo de informações é a memória, a linguagem, o raciocínio. Então, Aristóteles traz aí o famoso conhecimento empírico, que a realidade, o sensível, também vai desenvolver um conhecimento através da experiência, né? Nós podemos chegar a um conhecimento verdadeiro. Ele não despreza totalmente como Platão fazia. Aí depois a gente tem o pensamento medieval, os filósofos medievais, eles pressupõem, a filosofia medieval pressupõe a presença do cristianismo, da fé, as verdades como uma revelação divina. E a gente tem Tomás de Aquino e Agostinho, dois santos da Igreja Católica, que se preocupam em trazer o conhecimento medieval com a fé cristã. Então, a fé cristã une o pensamento clássico e dá uma cristandade ao que Aristóteles e Platão traziam como reflexão. Depois, na modernidade, a gente vê o racionalismo e o empirismo. Então, a gente já pode apontar aí quais são as influências que vão ter do pensamento antigo, clássico, para o racionalismo e para o empirismo. Então, você pode pegar a sua folha lá da atividade do seu zine sobre conhecimento e escrever sobre o que você está entendendo, sobre o que você vai entender sobre racionalismo e sobre o que você vai entender sobre o empirismo. Então, o racionalismo é a razão no centro, sem o auxílio da experiência do sensível. Já o empirismo é que toda a fonte do conhecimento vem justamente da experiência sensível. Então, ele não despreza o sensível como o racionalismo, porque a razão está no centro e não precisa das sensações. Já o empirismo não. O que está no centro são as experiências sensíveis, vem do mundo empírico, que Aristóteles já
chamava a atenção. Então, pensando nisso, a gente começa a tentar entender o que é a consciência e o que é o sujeito. Então, uma reflexão filosófica é a teoria do conhecimento, o sujeito como objeto para si. Esse objeto para si, para a consciência, é a capacidade do humano para conhecer e saber, ou seja, a nossa consciência enquanto uma capacidade, enquanto que o sujeito de conhecimento, ele se reconhece como diferente dos objetos e cria significados, conceitos e juízos, ou seja, o nosso sujeito, a nossa subjetividade se compõe pela consciência. E assim a gente tem uma nova forma de entender e de conhecer. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Você faz aqui a sua atividade no Zine, produz e depois faz algum desenho, alguma característica. Cuidado para não ficar de cabeça para baixo, hein? Então, você pega a sua folha onde você escreveu Infozine, dobra ao meio e desenha aqui a sua interpretação sobre o que você está entendendo, que é o conhecimento. Depois, a gente já tem duas partes assim das nossas aulas e vamos caminhar para a terceira parte no nosso próximo vídeo. Então, até mais e uma boa semana de estudos. Tchau!